Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Então, espero que vocês já tenham conseguido fazer bastante da atividade revisando, né? Tanto a 1 quanto a 2. Agora eu vou fazer uma explicação aqui da terceira, tá? Nessa terceira atividade aqui, revisando, eu mesclei um pouco do primeiro bimestre e do segundo bimestre. Então, tá bem mescladinha. Vamos lá, questão 1. José faz pequenos fretes urbanos com seu caminhão, cobrando uma taxa de R$ 50. Então, ele cobra uma taxa de R$ 50. Então, a taxa inicial de R$ 50. Ele sempre cobra R$ 50 essa taxa. Então, essa taxa aqui é fixa, tá? E ele cobra mais R$ 6 por quilômetro rodado. Então, R$ 6 por quilômetro rodado vai depender da quantidade de quilômetros, né, que ele vai andar. Então, vai ser 6 vezes a quantidade de quilômetros rodados. E sendo que eu ainda tenho a minha parte fixa. Essa parte fixa é a parte inicial, que é R$ 50. Mas essa parte de 6 vezes o quilômetro rodado é a parte o quê? É a parte literal, porque ela depende de algum termo, do termo, no caso, do quilômetro, tá? Da quantidade de quilômetros rodados. Então, ó, na letra A, indicando por X o número de quilômetros rodados, qual é a expressão que representa o preço cobrado por José? Qual expressão representa? Então, como vai ser a sua expressão? Vai ser a parte fixa. Qual é a parte fixa? Mais a parte literal. Qual é a parte literal? 6, né? Que é a quantidade que ele cobra por quilômetro rodado. E qual é o seu quilômetro rodado? No caso aqui, X. A gente vai representar por X. Então, vai ficar a parte fixa mais 6 vezes a incógnita que é X. Então, essa vai ser a sua expressão. Quanto ele cobra por um frete de 6 quilômetros? De 6 quilômetros, então você vai ter o quê? No lugar do X, que representa o número de quilômetros rodados, você vai colocar o quê? 6. E vai fazer a conta toda, tá? Questão 2. Veja a figura seguinte. Um terreno retangular com as seguintes medidas. Então, nós temos aqui nesse terreno que é retangular, ele está representado aqui nessa figura. A base dele mede 5. A altura dele mede B. Aliás, a base dele mede A, né? 5 A. E a altura dele mede B. Então, nós temos uma expressão. Determine a expressão que representa a área do terreno. O que é área? Base vezes altura. Isso. Qual é a base? É uma letra. Qual é a altura? Outra letra. Então, você vai fazer a representação. Lembrando de colocar área assim, tá? Área é igual. A é igual. Sempre quando você for usar área, você vai colocar A maiúsculo igual. E coloca a expressão que representa. Determine a expressão que representa o perímetro do terreno. Perímetro. O que é perímetro? Soma de todos os lados. Então, vamos voltar aqui no retângulo, né? É um terreno retangular. Se a base mede A, aqui em cima também vai medir quanto? Mesma coisa, né? A. Se aqui mede B, então aqui, do outro lado, vai medir quanto? B também. Então, o que é perímetro? A soma de todos os lados. Então, você vai colocar perímetro e vai colocar a soma de tudo. Lembrando que como vai colocar a soma de tudo, você vai ter B mais A mais A.
Então, você pode juntar. B com B pode juntar, eles são letras iguais. Então, você vai juntar. B mais B é igual a quanto? Você repete o B e soma, e no caso aqui estamos somando, né? E soma o coeficiente, o termo que está na frente. Tem algum termo na frente do B, da letra B aqui? Não. Se não tem nada, quer dizer que é 1. Então, você vai somar 1 mais o 1 daqui, ó. Do B. Então, vai dar 2B. Mesma coisa com A. A distância média entre o Sol, entre o planeta Saturno e o Sol, esse é o número aqui, metros. Expressa essa distância na potência de 10. Fácil demais. Você vai colocar na potência de 10. Que número é esse? Ó, sem contar os zeros, esse número é 1. Então, ó, 1 vezes, a gente já sabe que é a potência de 10, quando você escreve notação, é potência de 10. Aí você vai contar quantos zeros tem aqui, ó. Ó, a vírgula, você pode pensar assim também, a vírgula desse número aqui tá onde? Não tá aparecendo, então ela tá aqui atrás. Aí você vai andar ela até ela chegar aqui, ó, e ficar uma, até ela chegar aqui. Você vai contar uma casa, duas, e assim sucessivamente. Aí a quantidade de casas que vão dar, você vai colocar aqui em cima do 10, ó. Você vai colocar aqui em cima do 10. Vai ficar positivo ou negativo. Esse número aqui é um número grande, enorme, né? Então, vai ficar o quê? Positivo. Questão 4. Sabendo que x é igual a esse valor aqui, que nós temos uma expressão algébrica, uma expressão numérica, calcule o valor de x ao cubo. Então, você vai ter que calcular o valor de x, depois vai elevar ele a 3 para saber. Aqui nós temos as propriedades de potência, ó. Nós temos 3 multiplicações. Então, multiplicação faz o quê? Repete a base. Qual é a base? 1/3. E faz o que com os expoentes? Soma os expoentes. Então, você vai somar os seus expoentes. E vai colocar aqui no índice. Depois, você ainda tem que resolver, vai colocar aqui no índice. E você tem uma divisão ainda, né? A divisão entre esses dois aqui. Entre esses dois. Aqui é 9. Divisão, repete a base. Faz o que com os expoentes? Diminui os expoentes. E você vai colocar aí. Tranquilo essa revisão, tá? Passam bem direitinho, com calma. Depois nós temos a avaliação.